Paulo e Estevão, capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, parte D. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário, e os dois mensageiros do Evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração, quando Paulo foi procurado por Bar-Jesus, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda a afabilidade. Bar-Jesus parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo, e por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. Acontece, retrucou mais animado, que o velho, afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais, penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Todavia, focado o ponto mais delicado da pretensão, Bar-Jesus continuou. Quanto ganhais no vosso ministério? Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem, e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazíeis convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguia. Será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixou-o mais atento e murmurou. Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago, de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes, é indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse, de mim mesmo, nada tenho com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. E abrir o Evangelho conforme seu costume quando o visitante observou. Nada conheço deste livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou. Que conheceis então? Moisés e os profetas.
Tomou do rolo de pergaminho no qual se podia ler a lei antiga e deu ao velho malicioso para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, o Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita fez-se pálido, esboçou um gesto para se abstrair da leitura. Mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios que Bar Jesus pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. Duas coisas te pedi. Não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Viste, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência. O saberemos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultuosa cota de trabalho. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se, contudo sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Mas que fazemos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes, e ademais que ali existem ladrões por toda a parte. No entanto, obtemperou Paulo convicto,
Penso que devemos procurar a região, justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e outras aldeias quase anônimas da Galiléia. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, onde Paulo e Bernabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o Cestro. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se na atenção que os habitantes de Atália dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópia das lições do Evangelho. Outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muitos, comovidos, os apóstolos recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designou o sobrinho para o mistério, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir, doravante, as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, fruta, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática, desde meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve a missão alugava um barco, largando-se para Perge. Nesta cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se. Experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples, que lhe davam ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que o haviam crucificado, o Messias.
sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia da Psídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: Supunha que não iríamos além da Panfilha. Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos, o rio encaixoeirado não faculta o trânsito de barca. E às noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. Paulo refletiu um minuto e exclamou: Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vistas de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. O Mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas no que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuava: Dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas vísceras misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Pisídia? O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe desejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre, como tio solícito. Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus
tem seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psidia para o mês próximo, talvez seja tarde. Barnabé refletiu alguns instantes, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim em virtude dos cuidados maternos. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. A conversação terminou, enquanto Barnabé voltou a aconselhar o sobrinho altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à foz do Cestro, o filho de Maria Marcos, despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado. Procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás seu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas, quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas, quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. O sobrinho de Barnabé partiu sinceramente tocado por essas palavras que o seguiram de futuro como apelo constante. Logo após o incidente, os 2 missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar no relento no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa, na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhe com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. De vez em quando, era indispensável ganhar a outra margem do rio ao toparem barreiras intransponíveis. Ei-los então apalpando o alveo das torrentes cautelosos com longas varas verdes ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. A solidão lhe surgia belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição,
passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, completava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resina. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entregue o que tem ou morrem! Exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolheram ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou desconfiado e irônico: que documentos são estes? Faláveis de um príncipe opulento, ouvimos referências a um tesouro. Que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o Evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, glosou Paulo cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. O discípulo de Pedro, admirado de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos fará falta o musgo das árvores. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia da Psídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado, interpelado pelo companheiro, confessou compungido: estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso,
esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa em que guardava junto do coração. Enganas-te, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o Evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro a meu velho mentor, que por sua vez me deu pouco antes de morrer. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda a sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente, em determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se, logo na manhã da chegada, sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Psídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples, e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas por um negociante de frutas.